Feche os olhos, se ainda não o fez. Respire fundo. Esta é uma jornada para o passado, onde o tempo não tem pressa. No horizonte, onde o céu encontra o mar, havia homens e mulheres, cujos nomes ecoam através dos séculos. Mas quem eram eles realmente? Não apenas guerreiros selvagens e sedentos por sangue, não apenas saqueadores das costas da Europa. Eles eram exploradores, artesãos, poetas e sonhadores. Nas terras geladas da Escandinávia, onde o inverno devora a luz por meses, nasceu uma cultura que mudaria o mundo. Vikings. Além da lenda e do sangue. Antes de continuarmos esta jornada através das névoas do tempo, se você aprecia histórias contadas com calma, considere se inscrever. Cada voz silenciosa precisa de quem a escute. Imagine por um momento uma aldeia à beira de um fiorde. A fumaça sobe lentamente das casas de madeira escura. O cheiro de peixe defumado mistura-se ao aroma de pinho úmido. Mulheres tecem não apenas lã, mas histórias. Cada nó no tear é uma memória preservada. Elas eram mais do que esposas, eram donas de propriedades, administradoras de fazendas, curandeiras. O som do martelo contra a bigorna ecoa ritmado como um coração batendo. Ferreiros moldavam não apenas espadas, mas ferramentas para a terra, arados, foices, anzóis. Crianças correm descalças pelos caminhos de pedra. Seus risos se misturam ao grito das gaivotas. Desde cedo, aprendem as sagas, os poemas que preservam a identidade de seu povo. À noite, no grande salão, o fogo crepita. As sombras dançam nas paredes de madeira. Um scalde, um poeta, recita versos antigos. Sua voz grave e melodiosa carrega o peso de gerações. Ele fala de heróis que enfrentaram gigantes, de mulheres que desafiaram destinos, de jornadas impossíveis. Os vikings eram, antes de tudo, agricultores. A terra, fria e teimosa, exigia paciência, força, devoção. Eles plantavam cevada, centeio, aveia. Criavam ovelhas, porcos, galinhas. A sobrevivência no norte dependia da comunidade, da cooperação, do respeito mútuo. Nas assembleias, chamadas Ting, homens e algumas mulheres debatiam leis. Não havia reis absolutos em muitos lugares. A palavra tinha poder. Um homem free podia contestar até mesmo um jarl, um senhor de guerra. Eles escreviam em runas, símbolos angulares entalhados em pedra, madeira, osso. Cada runa era mais do que uma letra, era um conceito, uma força mágica. Artesãos criavam joias de beleza extraordinária, braceletes de prata com padrões entrelaçados, broches representando dragões, lobos, corvos. Estas peças não eram apenas adornos, eram símbolos de status, de conexão com os deuses. Mas o mar sempre chamava. O oceano cinzento e infinito estendia-se como um desafio. Os navios vikings, os drakars, eram obras-primas de engenharia. Longos, estreitos, flexíveis, capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos. Na proa, cabeças de dragão ou serpente esculpidas em madeira miravam o horizonte, não apenas para intimidar, mas para proteger. Espíritos guardiões contra as forças do mar. Eles navegavam sem bússola, usando o sol, as estrelas, a pedra do sol, um cristal que revelava a posição do sol mesmo em dias nublados. Eles observavam o voo dos pássaros, a cor da água, os padrões das ondas.
O oceano era um livro que eles sabiam ler. Para o leste, navegaram pelos rios da Rússia, chegando a Constantinopla, a joia do Império Bizantino. Lá, serviram como guardas de elite os Varangians, mercenários temidos e respeitados. Para o oeste, alcançaram a Irlanda, a Escócia, fundaram cidades como Dublin. Mais longe ainda, descobriram a Islândia, uma terra de gelo e fogo, vulcões adormecidos, geysers que cuspiam vapor aos céus. E então, a Groenlândia. Eric, o Vermelho, exilado por assassinato, encontrou refúgio nessas terras geladas. Ele a chamou de Groenlândia, Terra Verde, um nome otimista para atrair colonos. Mas a história mais extraordinária ainda estava por vir. Leif Erikson, filho de Eric, navegou ainda mais para o oeste. Por volta do ano 1000, quase 500 anos antes de Colombo, vikings pisaram na América do Norte. Eles chamaram essa terra de Vinland, Terra das Vinhas. Em Lansel Meadows, na ilha de Newfoundland, arqueólogos encontraram os restos de um assentamento viking. Casas de turfa, ferramentas, fragmentos de vida. Mas o assentamento não durou. Conflitos com os povos nativos, que eles chamavam de Skrælings, e a distância impossível da Escandinávia fizeram os vikings abandonar Vinland. Mas por um breve momento, dois mundos se tocaram através do oceano selvagem. Se esta jornada está tocando seu coração ou acalmando sua mente, um simples gesto de apoio significa muito. Deixe sua marca, um like silencioso, como um sussurro de gratidão. Para entender os vikings, devemos entender seus deuses. Eles acreditavam que o universo era sustentado por uma árvore colossal, Yggdrasil. Seus galhos alcançavam 9 mundos, suas raízes mergulhavam em fontes de sabedoria antiga. Odin, o pai de todos, governava Asgard, o reino dos deuses. Ele tinha apenas um olho, o outro sacrificou para beber da fonte da sabedoria. 2 corvos, Hugin e Munin, pensamento e memória, voavam pelo mundo trazendo-lhe notícias. 2 lobos, Geri e Freki, o acompanhavam sempre. Ele cavalgava Sleipnir, um cavalo de 8 patas, capaz de atravessar os mundos. Sua lança, Gungnir, nunca errava o alvo. Odin era um deus complexo, não apenas guerra, mas poesia, magia, conhecimento. Ele se enforcou em Yggdrasil por 9 dias e noites, perfurado por sua própria lança para descobrir as runas. Thor, o deus do trovão, era o protetor da humanidade. Seu martelo, Mjolnir, esmagava gigantes, abençoava casamentos. Quando trovejava, era Thor cavalgando seu carro puxado por cabras mágicas pelos céus. Freya, deusa do amor, da fertilidade e também da guerra, era a mais bela dos deuses. Ela chorava lágrimas de ouro e possuía um colar mágico, Brisingamen. Metade dos guardiões mortos em combate ia para seu salão, Folkvangar. A outra metade ia para Valhalla, o salão de Odin. Lá, os Einherjar, os guerreiros escolhidos, lutavam durante o dia e festejavam à noite. As valquírias, donzelas guardiãs de Odin, escolhiam quem viveria e quem morreria em batalha. Loki, o trapeceiro, era complexo e contraditório. Às vezes ajudava os deuses, às vezes causava problemas imensos. Ele foi responsável pela morte de Balder, o mais amado dos deuses, e por isso foi acorrentado a uma rocha com veneno de serpente pingando sobre seu rosto. Os vikings acreditavam que o mundo terminaria no Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. O lobo Fenrir, filho de Loki, engoliria o sol.
A serpente Jormungandra emergiria do oceano. Deuses e gigantes lutariam até a destruição mútua. Mas após o Ragnarok, o mundo renasceria. Verde e puro. Uma nova geração de deuses e humanos habitaria a Terra. Os vikings honravam seus deuses com sacrifícios. Animais, principalmente. Mas há relatos de sacrifícios humanos em momentos especiais. Em Uppsala, na Suécia, havia um grande templo onde a cada 9 anos realizavam-se festivais grandiosos. Eles usavam amuletos, pequenos martelos de Thor para proteção. Acreditavam em elfos, anões, gigantes, espíritos da natureza. As volvas, mulheres sábias, praticavam Seider, uma forma de magia que envolvia transes e profecias. Eram respeitadas e temidas. Sussurro de gratidão. Mas os ventos da mudança sopravam. O cristianismo, vindo do sul, começou a penetrar as terras nórdicas. Não de repente, mas gradualmente, como a maré que sobe. Reis e jarls viram vantagens políticas e econômicas em converter-se. O comércio com a Europa cristã tornava-se mais fácil. Alianças matrimoniais mais possíveis. Olaf Tryggvason, rei da Noruega, converteu-se ao cristianismo e tentou converter seu povo pela força. Templos antigos foram destruídos, ídolos quebrados. Aqueles que resistiam enfrentavam exílio ou morte. Mas para muitos, a conversão foi superficial no início. Eles usavam cruzes, mas também martelos de Thor. Batizavam-se, mas mantinham antigos rituais. As primeiras igrejas, as stave churches, foram construídas em madeira, à maneira viking, com decorações que lembravam dragões e serpentes. Monges cristãos começaram a escrever as sagas, preservando paradoxalmente as histórias pagãs. O ano de 1066 marca simbolicamente o fim da era viking. Harald Hardrada, o último grande rei viking, morreu na Batalha de Stamford Bridge, na Inglaterra. Uma era terminava. Se você deseja continuar esta jornada através das vozes do passado, explore nossa playlist. Cada história é uma porta para o silêncio e para o descanso. O que resta dos vikings hoje? Seus genes fluem nas veias de milhões da Escandinávia à Inglaterra, da Irlanda à Rússia. Suas palavras vivem em idiomas modernos. Em inglês, palavras como sky, egg, knife, window são de origem nórdica. Nomes de lugares terminando em by, thorpe ou thwaite revelam assentamentos vikings. Museus ao redor do mundo preservam artefatos, navios, tesouros. O navio de Oseberg, em Oslo, é uma obra-prima preservada. Festivais vikings em toda a Europa celebram essa herança. Pessoas vestem réplicas de roupas, lutam com espadas de madeira, navegam em réplicas de dracares. A cultura popular redescobriu os vikings. Séries, filmes, livros, jogos. Nem sempre precisos, mas mantendo vivo o fascínio. E então há os berserkers. Guerreiros lendários que entravam em transe de batalha. Diziam que eles rugiam, mordiam seus escudos, ficavam imunes à dor. Alguns vestiam peles de urso, daí o nome, berserker, camisa de urso. Teorias sugerem uso de cogumelos alucinógenos ou plantas psicoativas. Outros falam de técnicas de meditação, auto-hipnose ou simplesmente fúria controlada. O que é certo é que eles eram temidos e que suas histórias cresceram na memória coletiva, tornando-se lenda.
E assim chegamos ao fim desta jornada. Os vikings, como todos os povos, viveram, amaram, sofreram, sonharam. Suas vozes, agora silenciosas, ecoam ainda se soubermos escutar. Deixe que suas histórias embale seu sono. Deixe que o passado acalme seu presente. Respire fundo, solte os ombros. Você está seguro. Você está em paz.